A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Mais uma vez eu me encontro aqui na sala da minha residência, da minha casa, para vos trazer mais uma mensagem. E eu quero trazer uma mensagem hoje, um tanto quanto preocupante, com as coisas que eu tenho visto, que eu tenho ouvido, que eu tenho observado. Porque nos dias atuais eu vejo homens, eu vejo mulheres, eu vejo líderes falando tantas coisas que muito tem me preocupado. Mas por que a preocupação, pastor Augusto? É porque, lamentavelmente, cada um fala uma coisa. Se pelo menos todos falassem a mesma coisa, eu possivelmente não estaria preocupado. Mas, lamentavelmente, cada um fala uma coisa. Hoje eu queria falar a respeito de dois pontos cruciais hoje abordados principalmente pelos líderes e principalmente pelos líderes de igreja, porque muitas das vezes existe um líder, um pastor, digamos desta forma, um pastor presidente de uma igreja, e esse pastor presidente, além da sede, ele tem algumas congregações. Fora esse líder, automaticamente esse líder, ele tem um ministério que está com ele. Porém, esses homens do ministério também são líderes. Só que são líderes subjugados por um líder. Então, na verdade, dentro de uma igreja ou dentro de um ministério, existem inúmeros líderes. Mas eu quero falar a respeito, digamos assim, em termos humanos, do líder maior. Digamos desta forma, vamos levar ao pastor presidente ou sacerdote presidente. Eu vejo muitos homens dizendo que Deus tem lhes dado uma visão. Uma coisa muito interessante, pelo menos aqui na minha localidade, pelo menos aqui no bairro onde eu resido, aqui na cidade do Rio de Janeiro, existem várias ruas que existem várias igrejas. Veja bem, tem uma rua aqui próximo da minha casa que ela tem nada mais, nada menos do que cerca de 10 a 12 igrejas. Uma rua que não tem 600 metros. Veja bem, uma rua de aproximadamente 600 metros tem de 10 a 12 igrejas. Pastor Augusto, aonde o Senhor quer chegar? Calma, eu quero que vocês me entendam o que eu estou falando. Porque eu ainda vou recitar um versículo bíblico que aí vocês vão entender o que eu estou falando. E nesta rua, próximo da minha casa, que tem 600 metros aproximadamente, e cerca de 10 a 12 igrejas, lamentavelmente, tem os seus pastores, os seus sacerdotes presidentes. E lamentavelmente, cada um diz que Deus deu a eles uma visão. Agora vamos para a Bíblia. Mateus, capítulo 10, verso 7. O tema desse capítulo é os 12 e a sua missão. Todos nós conhecemos essa mensagem.
conhecemos esta passagem. Em meio a uma grande multidão, vejam bem, em meio a uma grande multidão, Jesus Cristo chama 12 homens, 12 discípulos chamados por ele de apóstolos. O que me chama a atenção é que o Senhor Jesus Cristo chama cada um deles pelo seu nome, mas Jesus Cristo não dá uma visão para cada um. Eu vou esperar você pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Abra ela no livro de Mateus, no capítulo 10, no verso 7. Depois, na sua Bíblia, você abra no capítulo 28 desse mesmo livro de Mateus, no verso 19 e no verso 20. Vejamos, eu estou falando pausadamente para que você tenha tempo de abrir a sua Bíblia, a princípio no livro de Mateus, capítulo 10, no verso 7. Após Jesus, do meio de uma grande multidão, ele chama 12 homens, volta a dizer, cada um deles pelo seu nome. Porém, ele dá uma missão para esses homens. Veja bem, Jesus Cristo dá uma missão para os 12 homens. Ele não dá uma missão para Mateus, uma outra missão para Judas, uma outra missão para Marcos, uma outra missão para João. Não, ele dá uma única missão para os 12 homens, ou seja, uma única visão. E diz assim no livro de Mateus, capítulo 10, no verso 7. Olha só o que Jesus Cristo fala. O Evangelho de Cristo, meu amado irmão e minha amada irmã, é algo muito simples. O homem, hoje, é que complica o Evangelho do Senhor. Veja só o que Jesus Cristo, a visão que Jesus Cristo dá para os seus discípulos chamados apóstolos, a missão que Jesus Cristo dá para os seus discípulos chamados apóstolos, a mesma visão, a mesma missão para 12 homens. Olha só o que Jesus diz: e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Só isso, nada além disso. Ele não chamou Mateus num particular e falou, Mateus, você vai fazer isso. E depois ele chamou Marcos em particular e falou, Marcos, você vai fazer isso. E depois ele chamou Tiago no particular e falou, Tiago, você vai fazer isso. Ele não chamou Bartolomeu no particular e falou, Bartolomeu, você vai fazer isso. Ele não chamou Tomé no particular e falou, Tomé, você vai fazer isso. Ele não chamou nenhum deles no particular, individualmente dizendo, e deu uma missão, uma visão para cada um. Não. Sabe por que Jesus não fez isso? Para que os seus discípulos não se confrontassem. Porque se ele desse uma visão para cada um, se ele desse uma missão para cada um, haveria de ter confronto de ideias, confronto de chamados. Porém, o Senhor Jesus, ele chama 12 homens, reúne os 12 e dá a mesma missão para todos eles, a mesma visão para todos eles. Ide e anunciai, é chegado o reino dos céus. Ou seja, anunciar o novo céu e a nova terra que o apóstolo João fala no livro de Apocalipse, também chamado de livro da Revelação, no capítulo 21, no verso 1 e no verso 2. Que Deus haverá de fazer novo céu e nova terra.
Agora vamos lá nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 28. Veja bem, é a mesma missão, a mesma visão. Não é porque se passaram 18 capítulos que o Senhor Jesus Cristo, ele muda a visão pessoal dele, transmitindo assim uma mudança de missão, uma mudança de visão para os seus apóstolos. Não, ele mantém, veja bem, Jesus Cristo, ele mantém aquilo que ele falou lá quando ele chamou os 12. Ele não muda. E veja bem, quando Jesus ele chama 12 em meio a uma multidão, Jesus estava começando o seu ministério. Ou seja, Jesus estava com 30 anos. Aqui no livro de Mateus, o mesmo livro, capítulo 28, é o fim, humanamente dizendo, da figura humana de Jesus Cristo. Findando o seu ministério, Jesus estava com 33 anos. Poucos instantes antes dele subir para sentar à direita de Deus Pai, poucos momentos antes de Jesus ascender aos céus, veja bem, ele chama os seus discípulos mais uma vez, com exceção de Judas, que tinha tirado sua própria vida, porém permanecendo 11 discípulos chamados apóstolos. Jesus Cristo enfatiza o mesmo chamado, a mesma missão, a mesma visão que ele tinha dado há 3 anos atrás. No momento que ele chama os seus discípulos, volta a dizer, chamado apóstolos. E ele diz assim, no capítulo 28, desse mesmo livro de Mateus, no versículo 19 e no versículo 20, ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aí mais uma vez ele diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Depois de ter reformulado essa missão, essa ordem que ele deu lá atrás em Mateus 10, 7, Jesus ascende, ou seja, ele vai para o lugar de onde ele veio. Ele não muda. Nós podemos ver que a mesma missão que ele dá em Mateus 10, 7, ele dá em Mateus 28, 19 e 20. A mesma coisa. Porque quando eu anuncio o novo céu, a nova terra, eu estou ensinando sobre o novo céu e a nova terra. Quando eu anuncio que é chegado o reino dos céus, o que é o reino dos céus para você que está me vendo? É esse século? Não. É este mundo? Não. São as coisas terrenas? Não. Reino dos céus não é terreno. Muito diferente do que estão se pregando, do que estão se ensinando hoje dentro das igrejas. É por isso que o grande profeta Ezequiel, o terceiro grande profeta do Antigo Testamento, primeiro Isaías, segundo Jeremias, terceiro Ezequiel, quarto Daniel, ali no livro de Ezequiel, capítulo 34, diz que existem muitas ovelhas quebradas, enfermas, desgarradas, sem pastor. E hoje eu vejo homens dizendo que Deus lhe deu uma visão e que o seu ministério tem que se enquadrar na sua visão. Não faça isso. Se enquadre na visão de Jesus. Mas aí, pastor Augusto, eu estou me rebelando contra o meu líder. Não, isso não é rebeldia, não. Porque o homem, líder, ele é tão falho quanto eu e você que está me vendo. Mas Jesus não é falho. O homem hoje ele tem uma visão, amanhã ele pode ser que diga, olha, o Senhor me deu uma outra visão. E nós podemos ver que Jesus não mudou a sua visão. Volto a dizer, em Mateus 10, 7, Jesus começa seu ministério aos 30 anos. Em Mateus 28, 19 e 20, ele termina o seu ministério terreno
aos 33 anos. Em 3 anos, o Senhor não mudou a sua visão. Hoje, assentado à direita de Deus Pai, continua não mudando a sua visão. E nós? Por quantas vezes nós mudamos a nossa visão? E dizendo que é Deus que está dando uma visão nova, uma visão aqui, uma visão acolá. Meu Deus do céu. A visão de Jesus Cristo é uma visão simples. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho simples. Volto a dizer, o homem que complica todas as coisas. A quem você possivelmente está seguindo? Qual visão você tem se adequado? A visão do homem ou a visão de Jesus? Pastor, o senhor está pregando rebeldia? Volto a dizer, não estou. Não estou, não. Olha, eu vejo líderes, não vou falar pastores, eu vou falar a palavra líder. Eu vejo líderes dizendo que só ele, olha só, vamos lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, é por isso que muita gente não gosta de ver o pastor Augusto pregar, ou trazer uma mensagem, sabe por quê? Porque eu vou de contramão de tudo quanto as pessoas falam dentro das igrejas, no púlpito das igrejas. Tem muitos líderes que acham que o dom do ensinamento é só deles. Por eles serem os líderes, por eles serem os pastores, presidentes, só eles têm o direito e o chamado de ensinar ou o chamado de ensino. Eu provo na Bíblia que não. Eu provo na Bíblia que não. E tem um grande homem na Bíblia que se alegrava e falou para o seu discípulo ensinar. E ele ainda diz mais: ensina que eu estou vendo, ensina na minha presença. Olha só, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 1, diz que nós teríamos que imitá-lo, porque ele era 100% imitador de Jesus Cristo. Olha o que ele fala para o jovem pastor Timóteo, seu discípulo. Paulo, porque Timóteo, veja bem, o livro de Timóteo é bem depois do livro de 1 Coríntios. Paulo, por dizer em 1 Coríntios 11:1, sejais meus imitadores assim como eu sou de Cristo, ele poderia se tornar um homem soberbo. Ele poderia se colocar como um homem soberbo. Não, eu sou imitador de Cristo, só eu posso ensinar, eu sou o cara. Não, Paulo não fez isso. Pelo contrário, Paulo mostrou-se humilde e mostrando para o seu jovem discípulo Timóteo que ele também poderia ensinar, porque ele sabia de quem o pastor Timóteo sabia que ele poderia ensinar, porque ele sabia de quem ele tinha aprendido. Veja bem, o que Paulo fala para Timóteo? No capítulo 4 de 1 Timóteo, vamos desde o verso 1. Capítulo 4 de 1 Timóteo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para o jovem pastor Timóteo. Eu vou falar desde o primeiro versículo para que você possa ter um entendimento daquilo que eu estou colocando. Diz assim, mas o tema é apostasia nos últimos tempos. E diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus, ela é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração, ela é santificada. Propondo estas coisas aos outros irmãos,
serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Porém, rejeita as fábulas profanas e develhas, e exercita-te mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo ela é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de por vir. Esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha só o que Paulo fala para Timóteo, a partir do verso 11. Apesar de levar o nome de Timóteo, mas é Paulo orientando ao jovem pastor Timóteo. Só leva o nome de Timóteo, mas é Paulo orientando. Veja só o que Paulo, a partir do verso 11, do livro de 1 Timóteo capítulo 4, olha só o que Paulo fala. Porém, manda estas coisas e ensina-as. Olha só, Paulo estimulando ao jovem pastor Timóteo a ensinar o evangelho de Cristo. Não ser manipulado por ele ou robotizado por ele. Me perdoem a palavra chula, ou ser uma vaquinha de presépio na mão dele como um líder. Veja bem, ninguém despreze Timóteo, a tua mocidade, porque Timóteo ele era um jovem pastor, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aí ele vai mais longe, ele diz assim, persiste em ler, exortar, aí novamente ele estimula o jovem pastor Timóteo a ensinar, até que eu vá, olha só, até que eu vá, ou seja, Paulo estava presente, Paulo se alegrava em ver Timóteo ensinando. Paulo não tinha partido, Paulo estava presente no ministério de Timóteo. E olha o que mais Paulo fala, não desprezes, Timóteo, o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita, Timóteo, nestas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento, Timóteo, seja manifesto a todos. Olha só, volto a dizer, Paulo se alegrava que o jovem pastor Timóteo ensinasse a muitos. Paulo sentia alegria no coração por ver que o seu discípulo aprendeu e passava à frente aquilo que ele tinha assimilado de Paulo. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Persevera, Timóteo, nestas coisas, porque fazendo isso, Timóteo, tu salvarás tanto a ti mesmo, quanto aqueles que haverão de te ouvir. E aí? Aí vem um líder, só porque ele é pastor, presidente, bispo, presidente que venha a ser, um líder, um sacerdote, presidente, líder de uma igreja ou de um ministério com uma sede em algumas outras congregações, ele acha que só ele pode ensinar, porque o ensinamento só está com ele, a visão só está com ele. Não, tá não. Deus deu uma única visão para todos nós. Ele não deu uma para mim, não deu uma para minha esposa, não deu uma para Margarida, não deu uma para Paulinho, não deu uma para Joãozinho, não deu para Manuelzinho. Não, o Senhor Jesus Cristo, ele deu uma única visão para todos nós. E ensinar é para todos. Para todos. A partir do momento também
que nós venhamos a tomar para nós a responsabilidade de estudar a palavra de Deus, de comer a palavra de Deus, de tomar para nós a vontade de aprender, para que uma vez aprendido, viéssemos a ensinar. Porém, porque para que você ensine, existe a necessidade também de você aprender, de você querer aprender. Porque Timóteo, ele quis aprender, e Paulo quis ensinar. Então uniu, juntou o útil ao agradável. Paulo ensinou, Timóteo aprendeu, e ele deu liberdade a Timóteo a ensinar, e ele via os ensinamentos que Timóteo passava, e ele se alegrava. E hoje eu vejo líderes dizendo que o Senhor deu uma visão para ele, aí o outro diz, para mim também deu. Aí a gente vai acabar vendo que cada igreja está ministrando um tipo de evangelho. Meu Deus, como se essa Bíblia aqui, ela tivesse diversos aspectos. A Bíblia, ela é ímpar. Quando se diz ímpar, o que significa isso? É que ela não é divisível. Todo número ímpar não se divide, é único. Eu não consigo entender. Volto a dizer, essa rua aqui próxima da minha casa, cerca mais ou menos de 600 metros, de 10 a 12 igrejas. Cada pastor, cada líder prega um evangelho diferente. Como é que pode isso? Eu particularmente não consigo entender. Meu Deus, o que estão fazendo com a igreja do Senhor? O que estão fazendo com o evangelho de Cristo? Em que visão, na verdade, você está enquadrado? Na visão do homem ou na visão de Jesus? Eu, particularmente, pastor Augusto, eu estou enquadrado na visão de Jesus. Eu procuro não falar sobre este século. Eu não falo de nada que é terreno. Eu só falo do céu e do inferno. São dois lugares eternos. Volto a dizer, como tenho falado sempre nas minhas ministrações. Como posso eu falar de um lugar que em breve vai ser destruído? Eu só posso falar de dois lugares que vão permanecer para sempre, que é o céu e o inferno. Eu não posso abrir minha boca para falar dessa terra. Essa terra em breve vai ser destruída. Se eu só abrir minha boca para falar desta terra, eu vou colocar o coração de quem me ouve nesta terra. E depois que essa terra for destruída, para onde vai o coração daquele que me ouviu durante tantos anos? Mas se eu anunciar o novo céu e a nova terra, se eu falar do inferno, mesmo que essa terra se acabe, que ela venha a ser destruída, pelo menos o coração de quem sempre me ouviu estará no céu. Ou se você não me der ouvidos, não der crédito naquilo que eu falo, teu coração vai estar no inferno. Meu Deus. Em que visão você está enquadrado? Em que visão eu estou enquadrado? Por quanto tempo você vai fechar a tua boca, sabendo que sobre ti foi colocado um dom com imposição do presbitério? Porém, por você seguir o homem, você deixa de exercitar. E olha o que Paulo fala para Timóteo. Desculpe. E olha o que Paulo fala para Timóteo. Ensina, para que você salve tanto a ti mesmo, quanto aqueles que haverão de te ouvir. Se você fecha a sua boca, muitos haverão de não herdar o reino do céu, e nem você. É muito sério, muito sério. Volto a dizer, o evangelho de Jesus Cristo, ele é muito simples. O homem é que complica tudo.
Jesus só teve uma visão. Deus Pai só deu uma visão para Jesus. Ele não oscilou nem para cima nem para baixo. A visão que Deus Pai deu para Deus Filho foi uma, única, ímpar. E está com ele até os dias de hoje. Estará com ele até a consumação dos séculos. Jesus nunca mudou a sua visão. E não vai mudar. Qual é a tua visão? A tua visão está na horizontal? Ou a tua visão está na vertical? Porque quando a minha visão está na horizontal, eu estou não somente com os meus olhos, mas também o meu coração neste mundo. Mas se a minha visão estiver na vertical, não somente meus olhos, mas o meu coração estará no céu. O que você tem anunciado? O que tu tem pregado? O que tu tem ensinado? Qual a visão que tu tem passado para o teu povo, para as tuas ovelhas? Para o teu ministério? Será que você, sacerdote líder, acha que só você é o cara? Que você é o rei da cocada preta? Que tu é o último biscoito do pacote? Não faça isso não, porque Paulo não pensou dessa forma. Jesus não pensou dessa forma. Volto a dizer, no capítulo 28, 19 e 20, Jesus dá liberdade para os seus discípulos ensinarem. A primeira e única visão que ele deu em Mateus 10, 7. Ide, pregai, é chegado o reino dos céus. Só isso. Jesus não acrescentou nada, não falou nada além disso. E todos os seus discípulos, chamados apóstolos, seguiram à risca. E hoje, o que os sacerdotes, o que os líderes, nas tribunas das suas igrejas, atrás de um púlpito, que tipo de visão eles têm passado para quem lhes ouve? Que tipo de palavra tem se pregado hoje dentro das igrejas? Fica aí essa palavra para você, líder, para você, essa palavra de hoje, dessa noite, do início dessa noite, eu ministrei para o ministério, para os diáconos, para as diaconisas, para os presbíteros, para os evangelistas, para os missionários, para as missionárias, para os bispos e para os pastores. A palavra de hoje foi para esse povo. Qual é a visão que nós temos? O que nós temos pregado? O que nós temos anunciado? Como líderes. Amém? Um grande beijo nos vossos corações. Jesus Cristo abençoe o seu final de sábado. Que você tenha uma ótima semana a partir de amanhã. Amém? Shalom Adonai.